Olá, o Tech Startup de hoje vai falar de um assunto que preocupa e muito os produtores, as pragas. Esse é um dos riscos de quem trabalha no campo. E quem participa com a gente é a Cristiane Tibola, CEO da empresa Pragas.com de Piracicaba, São Paulo. Oi, Cristiane, obrigada pela sua participação. Olá, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. É muito bom estar conversando, falando sobre o agro brasileiro, tá? Principalmente de startups, que é o nosso caso. A gente que agradece, seja bem-vinda. Cristiane, o agricultor, ele sabe que a produção não depende só do trabalho dele, né? A gente conta aí com imprevistos, mudanças climáticas e as pragas, que podem gerar grandes prejuízos, né? A gente tem exemplo dos percevejos na soja, a lagarta do milho, eles estão cada vez mais resistentes às fórmulas que a gente tem aí no mercado. Então, você que é expert no assunto, conta pra gente que outras pragas são comuns na lavoura e como essas pragas vão ficando mais resistentes. Realmente o agricultor sofre bastante aí com diversas adversidades, né? Sejam climáticas, né? Um momento chove muito, outro momento é extremamente seco. E nós temos todas as pragas agrícolas aí que, obviamente, causam um prejuízo enorme na agricultura, né? Os agricultores, eles sempre têm que estar muito atentos, né, ao manejo, à forma como eles estão controlando. E uma das grandes preocupações que nós temos é relacionado ao controle químico, né? Porque quando ele é feito de forma excessiva ou de uma forma que possa ser usado de forma abusiva, acaba selecionando pragas resistentes. E essa é uma grande preocupação. Sim, e ainda tem outro problema, as super pragas, né, que são mais resistentes ainda a esses produtos agrícolas. A partir daí, uma solução seria mudar a fórmula, usar o controle biológico, porque às vezes o produtor usa ali o produto na quantidade correta, a pulverização é feita de maneira correta e mesmo assim ele não consegue se livrar da praga. A partir daí, o controle biológico também seria uma outra opção? Conta pra gente um pouquinho mais sobre, então, o controle biológico. Exato. Quando a gente fala de manejo de pragas agrícolas, é muito importante a gente utilizar diferentes ferramentas. Tá? Então, o controle químico é uma delas, o controle biológico é outra, nós temos biotecnologia, controle físico, controle cultural, enfim. É muito importante a gente buscar usar diferentes ferramentas. E o controle biológico, ele vem com uma estratégia extremamente importante, extremamente eficiente para o controle de pragas. Nós temos hoje diversos produtos que são excelentes e podem ser utilizados no manejo da agricultura, né? Ser somado aí ao uso dos produtos químicos e outras ferramentas de uso para controle de pragas. Né? A grande vantagem do controle biológico é que ele vem da natureza, né? E esse é um fator muito importante, né? Ele é geralmente encontrado fazendo o controle no campo, ele é coletado, trazido ao laboratório, onde ocorre toda uma etapa de pesquisa, desenvolvimento, até chegar à formulação de um produto e aí levar esse produto para controle biológico para o agricultor. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens. E uma outra grande vantagem do uso do controle biológico é a questão da sustentabilidade da agricultura, né? Que é uma das exigências aí de grandes consumidores, e também a questão da segurança do alimento, né? Quando a gente usa um manejo biológico, a gente reduz os riscos ambientais, reduz os riscos para o agricultor, né, e consegue levar muitas vezes um alimento mais seguro aí para a mesa dos consumidores. E esse é um fator muito importante. É verdade. Agora, para a gente exemplificar, a gente pode dizer então que o vírus é isolado do próprio inseto até chegar nessa fórmula? Talvez explicar aí no caso de um ser humano, por exemplo, pode pegar ali o vírus da gripe. Com esses organismos funciona do mesmo jeito?
Sim, assim como nós, os insetos também têm os vírus, os fungos, bactérias, né, que causam doenças. E, na realidade, o que se faz é uma pesquisa, geralmente é coletado esse material no campo, assim como nós pegamos gripe, né, o inseto também pode pegar algum vírus. E um exemplo que eu vou trazer para vocês é o baculovírus, que é um vírus que foi encontrado numa lagarta. Ele foi isolado, né, desenvolvido em laboratório, produzido em grande escala e retorna agora para o agricultor fazer o uso no campo. Então, sim, a gente pode fazer essa analogia de que a gente se utiliza aí de controles naturais que acontecem no campo, que acontecem com as pragas agrícolas, para desenvolver a partir disso produtos eficientes para controle. E esses produtos, Cristiane, em termos de valores, são produtos mais caros, vão pesar no bolso do produtor, são mais baratos ou dá para concorrer com os produtos químicos? Sim. Os produtos biológicos, eles são bem competitivos ao controle químico, tá? Nos últimos anos, o crescimento e a adesão tem sido muito grande. Então, nós tivemos um avanço enorme em profissionalização do setor de controle biológico, assim também como as tecnologias de aplicação. E tudo isso somado leva ao agricultor um produto que ele consegue sim ser competitivo com outros. O agricultor tem a possibilidade de usá-lo nas suas culturas e fazer um manejo biológico adequadamente. Um outro fator que contribuiu muito é que hoje nós temos um portfólio muito grande de produtos, né, que fazem o controle biológico de pragas. Então, a gente consegue fazer um manejo praticamente do início ao final do ciclo de uma cultura, por exemplo, da soja, do milho, somente com controle biológico, né? Então, esse é um fator muito positivo. Existem no mercado diferentes opções, porque o controle biológico ele é extremamente específico. Então, muitas vezes a gente precisa de vários produtos, né, para poder controlar as pragas, porque não é só um problema que acontece nas lavouras, né, são vários. Então, muitas vezes a gente tem que usar de diferentes tipos de produto. Mas eles são, sim, muito competitivos, é possível os agricultores estarem utilizando. Tem alguns produtos que são mais baratos, outros mais caros, mas mais ou menos fica aí o mesmo custo, digamos assim, de outros tipos de controle. Bacana. Cristiane, agora, para o produtor que está assistindo a gente aqui, você que é uma especialista, dá uma dica, assim, tem algum sinal que ele pode ver que a produção está resistente, que a praga, na verdade, está resistente ao produto colocado ali? Que sinais, que evidências ele tem de que ele pode partir para o controle biológico? Geralmente, muitas das informações que movem a pesquisa, ela vem do agricultor. O agricultor, ele é um especialista do que ele faz ali no campo e muitas vezes eles acabam percebendo que eles fazem um certo tipo de aplicação de um determinado produto, né? E esse produto acaba não funcionando. Então, eles já conseguem perceber isso, vão passando para pesquisadores, para empresas, e a gente vai trabalhando essa questão de entender como que está o manejo da praga, se tem populações resistentes, se não tem. As empresas fazem um trabalho muito forte de monitoramento de pragas, né? Coletando pragas em diferentes regiões do Brasil e fazendo um estudo para avaliar essa resistência. Então, esse é um fator muito importante. E o agricultor ele tem que seguir recomendações que são a base do manejo integrado de pragas, né? O manejo integrado de pragas ele usa várias estratégias para controlar uma determinada praga, né? Então é importante usar diferentes estratégias como controle químico, controle biológico, biotecnologia, né? Importante usar diferentes ingredientes ativos. E com isso ele reduz as chances de pressão de seleção de pragas resistentes, né? E a gente sabe que no Brasil a gente pode até considerar que nós temos algumas super pragas, né? Porque elas são resistentes a diferentes princípios ativos químicos, né? Então são resistentes a diferentes produtos químicos e também são resistentes à biotecnologia, né? Se nós falarmos sobre a lagarta do cartucho do milho,
A lagarta do cartucho do milho, ela é uma praga resistente a biotecnologias, ela é resistente a diversos ingredientes químicos, né? Então, uma solução que tem crescido muito o uso e abertura de mercado é justamente o controle biológico, que é onde a gente tem um baculovírus, que eu falei anteriormente, a gente tem um vírus que faz o controle dessa lagarta no campo. Então, muitas vezes o que acontece é isso, esse uso excessivo, sequencial, né, ano após ano, safra após safra, e isso faz com que a gente selecione essas pragas e que chegue num momento que simplesmente não funciona. Não adianta você aplicar e não vai controlar. Então, nesses momentos, acaba tendo que buscar outras soluções. E os biológicos estão aí como uma ferramenta muito boa de controle. Nós temos um crescimento aí de mais de 20% ao ano de controle biológico no Brasil. Então, assim, nós temos programas de controle biológico que são os maiores do mundo, tá? Então, nós temos, por exemplo, na cana-de-açúcar, um dos maiores programas de controle biológico para controle de pragas, né? Então isso é muito importante. Na citricultura também nós temos programas excelentes de controle biológico e agora outras grandes culturas aí como soja, milho, algodão vêm se abrindo cada vez mais para uso dessa tecnologia. E o agricultor está cada vez mais buscando essas ferramentas e formas de controle para manejar suas lavouras. Então, acredito que essa seja uma boa forma aí de se trabalhar com um manejo integrado de pragas. Agora, isso é só para grandes lavouras, pequenas? Tem diferenciação ou todo mundo pode usar esse tipo de tecnologia? Na verdade, o controle biológico, inicialmente, ele teve uma adesão mais regional, né? Principalmente os programas ligados à Embrapa, que tinham uma ligação muito forte com pequenos agricultores, né? Mas hoje no Brasil isso é muito amplo. Nós temos grandes agricultores aderindo fortemente ao controle biológico, tá? Porque o controle biológico se mostrou eficiente, tá? Então isso é muito importante. Nós temos médio e pequenos produtores utilizando, todos podem sim utilizar. A área de produção de hortaliças utiliza muito controle biológico também, tá? Tanto de macro-organismos, micro-organismos, né? Que são aí, os macro, a gente está falando de vespas, ácaros predadores, né? Joaninhas predadoras. E micro-organismos são fungos, bactérias, vírus que fazem o controle das pragas. Então é possível, independente do tamanho da lavoura, da quantidade que está sendo produzida, hoje existe tecnologia, existem produtos para essas diferentes situações aí de produção que nós temos no Brasil. São os vírus do bem, né, Cristiane? Exato. Agora exatamente. Vamos falar um pouquinho do seu trabalho. A sua empresa está em Piracicaba, São Paulo, uma região que concentra startups do agro. Que tipo de serviço vocês prestam? Pesquisas, vocês atendem a outros pesquisadores e a indústria também, não é isso? Sim, nós estamos, a Pragas.com, né, ela está situada aqui em Piracicaba, junto ao Vale do Piracicaba, né, que a gente fala que é o AgTech Valley aí do agro brasileiro, tem diversas empresas, diversas startups atuando aqui no setor. E a nossa empresa ela é focada principalmente na busca de soluções para pesquisa agrícola. Então, nós somos parceiros aí de diversos pesquisadores de empresas, instituições públicas, universidades, que desenvolvem produtos para controle de praga. Então, para que seja feita toda essa pesquisa, é necessário que se tenha, muitas vezes, um inseto-alvo de estudo, que você tenha algum tipo de dieta artificial, né, que você tenha algum tipo de pesquisa específica. Então, nós temos um centro de pesquisa e desenvolvimento interno, que nós também atuamos, assim como nós fornecemos esses suprimentos para pesquisa. E uma outra linha muito forte nossa é a atuação em controle biológico, porque os insetos que nós produzimos em laboratório, eles são como se fosse a comidinha da produção do agente de controle biológico. Então, para nós produzirmos uma microvespa, nós precisamos de ovos de percevejo, por exemplo.
Então, nós produzimos essas matérias-primas aqui em laboratório para a produção desses agentes de controle biológico. Então, nós temos essas duas linhas principais, né? A pesquisa e o controle biológico. Né? E a gente acredita que isso são formas como a gente vai ajudar a agricultura brasileira aí a passar para outros patamares, a continuar crescendo cada vez mais, né? Nos tornarmos o principal, já somos, né, um dos principais produtores agrícolas mundiais, mas agora nos próximos anos há uma expectativa muito forte de produção do agro brasileiro, né? Nós vamos ter que produzir com muito mais eficiência, nós vamos ter que produzir muito mais nas mesmas áreas e para isso a gente vai precisar inovar, né? Então a nossa empresa tem uma atuação muito grande em inovações, em desenvolvimento de novos produtos e queremos ajudar o agro a produzir cada vez mais e ser a fonte de alimento aí que esse 1 bilhão de pessoas a mais até 2030 aí vai precisar, né? Então, estamos sendo atuantes nesse sentido de promover soluções para a área agrícola, principalmente para pesquisa e controle biológico. A tecnologia vai ajudar a alimentar toda essa população. Agora, Cristiana, eu queria aproveitar a sua presença aqui, você que é uma especialista no assunto praga. Quando a gente pensa que 2020 já tinha acontecido tudo, um dos assuntos mais comentados é a nuvem de gafanhotos, que está vindo lá da Argentina, né? O que você avalia que pode ser feito agora aqui no Brasil em relação a essa praga? Porque gafanhoto em si não é praga, agora milhões deles causam um estrago grande, né? Sim, com certeza. Gafanhoto não é uma praga relevante para a agricultura de forma geral, né? Em situações normais, não causa prejuízos significativos. Mas, obviamente, que esse surto que está ocorrendo, onde nós temos em 1 quilômetro quadrado mais de 40 milhões de gafanhotos, é óbvio que eles vêm com uma voracidade muito grande e acabam devorando tudo que tem de verde aí no caminho, né? Sejam áreas agrícolas, florestas, enfim. E o que a gente tem observado muito é uma movimentação do Ministério da Agricultura aí, que está acompanhando muito de perto com o pessoal da Argentina, né? Para fazer um monitoramento dessas pragas, buscar ficar entendendo qual é a dinâmica, para onde vai essa população de gafanhoto, para, se caso eles se direcionarem para o Brasil, tomara que isso não ocorra, né? Mas se direcionarem para o Brasil, existe uma movimentação do Ministério da Agricultura do uso de aviões, né? Talvez o uso de algum tipo de produto específico para controle dessas pragas. Eu, em especial, me sinto bastante preocupada com essa situação desse surto de gafanhoto, porque eu sou catarinense, eu sou do oeste de Santa Catarina, de uma cidade chamada Belmonte, que faz divisa com a Argentina. Então, existe um risco muito grande da entrada desses gafanhotos pelo oeste de Santa Catarina, assim como pela parte noroeste do Rio Grande do Sul. Então, os agricultores realmente têm que estar atentos e, obviamente, estando conectados aí com as diretrizes e os direcionamentos que o Ministério da Agricultura está passando, e eu tenho certeza que a agricultura vai vencer mais essa. Já vencemos várias, né? E vamos vencer essa etapa também, que não está sendo fácil aí para os agricultores na Argentina, no Paraguai, onde ocorreu esse surto de gafanhotos. Então é importante acompanhar aí as diretrizes do Ministério da Agricultura para avaliar o que pode ser feito caso eles se direcionem para o Brasil. Vamos torcer para esse impacto ser o menor possível, né? Cristiane, obrigada pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui, parabéns pelo seu trabalho aí para ajudar o nosso produtor rural. Obrigada pela oportunidade, parabéns pelo canal AgroMais, eu fico muito feliz de ter mais informação sobre o agro sendo trazido de uma forma transparente, relevante. Nós precisamos cada vez mais mostrar para o mundo que o agro brasileiro é sustentável, que o agro brasileiro é tecnificado e que nós podemos sim produzir muito alimento de uma forma muito segura para o mundo todo. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Seja sempre bem-vinda. E a gente segue agora com a programação do AgroMais.
Prepare-se para conhecer melhor um setor da economia nacional capaz de crescer, ano após ano, de forma sustentável com respeito ao meio ambiente e benefícios econômicos e sociais. 24 horas, 7 dias por semana.